Tem uma pergunta aqui que fala assim: Caio, os atuais possuidores das verdades bíblicas necessitam ser confrontados com uma nova reforma por meio da leitura a partir da visão de Cristo? Pois é, eu acho que o problema aqui que a gente tem na tradução da Bíblia é que não basta a tradução da Bíblia, especialmente da Bíblia, quando você põe o Velho e o Novo Testamento no mesmo livro. A gente pode não achar que isso seja chocante, mas para uma pessoa que começa a ler a Bíblia sem o entendimento que, por exemplo, a minha mãe deu ao meu pai quando ele iniciou a leitura, que ele queria começar, ele leu Hebreus, ficou impressionado, aí quis começar do Gênesis. Aí a minha mãe disse: não, olha, esse é um livro diferente, a gente não tem que começar a ler esse livro do início, a gente só entende bem esse livro se começar a lê-lo do fim. Aí abriu para ele aqui no Novo Testamento, em Mateus, falou: pode iniciar a leitura daqui. Aí meu pai primeiro entendeu o Novo Testamento e foi ler o Velho. E o coração dele já estava marcado por Jesus e pelo Evangelho. De modo que o que ele encontrava no Velho, que não tinha a ver com as práticas e os ensinos de Jesus, ele naturalmente foi entendendo como uma coisa obsoleta. Especialmente porque ele se apaixonou também pela carta aos Hebreus. Foi o primeiro texto da Bíblia que ele leu e virou um texto áureo para ele. Ele lia Hebreus e lia muito. Se converteu ali, lendo Hebreus 11. Então, e Hebreus é muito explícito com relação ao que caducou e o que não caducou para trás. De modo que, para o meu pai, não havia assim a consciência, no início de Jesus, como a chave hermenêutica para abrir a Escritura. Mas quando essa coisa ficou nítida dentro de mim, eu propus assim como uma tese mesmo de que era isto, e se não fosse assim a Bíblia viraria o samba do crioulo doido. Ele falou: eu creio nisso em gênero, número e grau, porque sem produzir essa equação nessa definição, mas foi assim que eu me salvei lendo a Bíblia. E o meu filho Ciro, uma ocasião a gente estava ali na praça hippie, na feira hippie, em Ipanema, uma história que eu já contei no site, eu já contei aqui também, de um pregador de rua que me deu um tapão no meio das costas, lembra? Um bichão grandão que eu ia passando, ele veio com uma biblona e pá, me deu um cacete. Quando eu virei, tá aquele homem com aquele dedão assim para mim, dizendo: Jesus mandou eu dizer que você está em pecado. E eu peguei o dedo dele e torci, né? No meio da rua assim. Chegou, o bicho foi. Eu digo: então sustenta, meu irmão. Se foi Jesus que mandou você dizer, aguenta. Porque se Jesus me mandar dizer uma coisa, eu morro. Agora, se já está tremendo todo, foi Jesus ou foi o Globo? Foi Jesus ou foi o Jornal do Brasil? Foi Jesus ou foi o boletim da tua igreja? Foi Jesus ou o teu pastor endiabradamente fofoqueiro e maledicente, que deu a você essa ideia para você vir falar lá para mim? Se foi Jesus, segura a onda. Então naquele dia, a história é longa, mas deixa eu parar aqui. Meu filho Ciro estava comigo, juntamente com a Adriana, e a gente saiu. E ele falou: você sabe, às vezes, papai, eu entendo. Às vezes eu entendo a Igreja Católica, quando ela não queria que a Bíblia fosse para a mão de todo mundo. Obviamente que era pelas razões mais manipuladoras e perversas possíveis, que ela não queria que a Bíblia fosse para a mão do povo. E o Ciro estava falando por uma outra razão. Ele estava dizendo porque é inacreditável que o indivíduo com a Bíblia na mão, se confessando cristão e de Jesus, tenha a coragem de agredir um ser humano que vai passando por ele, em nome de Jesus, com recado em nome de Jesus. O que o Ciro estava dizendo é: gente desse tipo, que parece que lê e não entende, não podia ter mais do que o Novo Testamento na mão. Porque eles não conseguem entender a obsolescência, a caducidade do que ficou para trás, daquilo que, em tendo ficado no passado virou obsoleto. Porque é óbvio que nem tudo que está no Velho Testamento caiu em obsolescência. Caiu a lei como meio de salvação,
as leis cerimoniais como forma e expressão de culto, que eram arquétipos simbólicos daquilo que Jesus encarnaria. O templo como lugar de reunião, que nunca foi antes para os hebreus, mas passou a ser para os judeus. Aquilo que era concernente à cultura de Israel, o Velho Testamento também está cheio de cultura de Israel. Tudo isso caiu em caducidade. Por isso a ênfase de Jesus é em tudo que a seu respeito constava em todas as Escrituras, tanto em Moisés como nos profetas e nos salmos. Mas ele não, em momento algum, disse: fiquem com Moisés. Ele mostrou em Moisés o que constava a seu respeito. Ele mostrou nos profetas o que constava a seu respeito. Mostrou nos salmos o que constava a seu respeito. E eu tenho que ler a palavra, agora que o verbo, a palavra eterna, se encarnou em Jesus e ele disse: eu e o Pai somos um, e quem me vê a mim vê o Pai. Eu tenho que ler o todo da Bíblia a partir de Jesus. Se eu não fizer isso, eu me esquizofrenizo, eu viro uma legião. E aí surgem os deuses irreconciliáveis na cabeça da maioria dos crentes. E também surge a multiplicidade dessas denominações para todos os lados, com interpretações as mais malucas. E é impressionante como a neopentecostal dá ênfase no Velho Testamento, né? Claro, é só ali que ela se salva. Uhum. Nas campanhas, nas barganhas, ela precisa do Velho Testamento. Só tira de lá. Se tornou veterotestamentária. O Novo Testamento, qual é a base dela? Ela não quer nem passar por perto. No Novo Testamento ela só quer usar o nome Jesus, que é um nome forte. Agora, no resto, ela vai buscar, no Velho Testamento, ela vai buscar o resto do amparo para as barganhas que ela deseja propor ao povo. Então, respondendo aí a pergunta, eu diria o seguinte: não acho nenhuma versão especial, exceto aquelas que são já dramaticamente concebidas para apoiar uma tese como a dos Testemunhas de Jeová. Ou, a segunda coisa, não acho que a simples leitura da Bíblia em sequência leva um indivíduo à compreensão do Evangelho. Não necessariamente. Porque na maioria das vezes ele já lê com a pré-compreensão religiosa de quem deu a ele a Bíblia. E a maioria dos que fazem isso já o fazem, especialmente afirmando a Bíblia como tese, e não Jesus como tese única e essencial. Então a tese acabou virando a Bíblia. E a Bíblia como tese é a mãe de todas as heresias, porque a partir dela eu construo qualquer heresia que você queira. Construo milhares. Se eu quisesse ser um herege, eu seria um herege da pesada. Porque às vezes eu vou lendo a Bíblia e digo: meu Deus, se juntasse isso com isso, com isso, com isso, com aquilo, se formaria uma doutrina doida e toda articulada, sistematizada. Porque você não tem o eixo, que é Jesus. Quando Jesus não é o eixo, e a partir desse eixo, da pedra de esquina, você não tem coragem de alinhar tudo, e aquilo que com ela não se alinha e deixar fora, você vai cair num processo de extremo conflito espiritual, que é o que habita a maior parte dos cristãos. Eles leem o Velho Testamento e o Novo numa perspectiva de continuidade ininterrupta. Eles não creem de fato que Jesus cancelou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, de mandamentos, os quais nos eram prejudiciais, e que Jesus removeu inteiramente, encravando-o na cruz, tendo despojado os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Mas não creem nisso de fato e de verdade, não. Jesus é um apêndice à revelação para a maioria dos cristãos. É o apêndice dos apêndices. É uma cereja. É um presente de luxo a revelação. E que serve para a gente seduzir as pessoas na chegada.
Venha Jesus, Ele ama você, como você está, de qualquer jeito, venha. Ele é amigo de pecadores. Aí o cara acredita e vem. Aí depois que batizou e deu o primeiro dízimo, começam a tocar leis e leis e leis, aí tentam fazer dele um judeu cristão, amestradinho e debaixo de uma abóbada de medo e de obediência e subserviência piramidal às escalas, sejam eclesiásticas ou espirituais, que se afirmem sobre a pessoa. Então não basta colocar a Bíblia na mão das pessoas. É preciso colocar, mais do que a Bíblia, o Novo Testamento nas mãos das pessoas, porque o Novo Testamento fala de si mesmo, sobre Jesus. Mas a coletânea toda fica muito confuso. Você se achar que fez um grande favor ao indivíduo simplesmente dizendo, começa a ler essa Bíblia aqui, ó. Leia a palavra de Deus. Aí o cara começa a ler em Gênesis, aí começa a sentir uma inveja de Abraão danada. Meu Deus, o cara pegou 2, 3, não sei o quê. A maioria dos que eu vejo por aí vai lendo. Eu mesmo me lembro, era lá quando naquela eu comecei época. a ler o Velho Testamento, de vez em quando eu dizia, mas papai, por que esse cara... O cara bombou. E eu aqui tô nessa situação. Aí é conflito, aí vem, aí um outro mente pro outro lado, aí o outro vai dar uma volta não sei quem, e a história vai, o cara vai ficando doidinho. Conclusão, ele vai construindo uma espiritualidade que quando ele chega no Novo Testamento, se é que ele chegue lá, ela já está toda reforçada pelos padrões da primitividade da fé, segundo o Velho Testamento, da incompletude da visão e da revelação do Velho Testamento, das simbolizações das figuras e dos arquétipos do Velho Testamento, que na cabeça desse indivíduo agora se transformaram em realidades concretas e não apenas arquetípicas. E quando ele chega em Jesus, Jesus é assim aquele nome no qual eu tenho que crer para ser salvo. Mas a minha santificação vai ser vivida ou com os critérios da lei do Velho Testamento, ou o cara desiste dessa ideia e se apega a Jacó para ser um enganador, a Sansão para descer o cacete em quem ele quiser. Ele vai escolhendo as figuras antigas e primitivas da Bíblia para fazer o samba do crioulo doido na cabeça dele. E tem os sinceros, que não entendem, chegam a pensar que são dois deuses, duas revelações, de tão antagônicas que as coisas são. De modo que não basta entregar a Bíblia. Se o indivíduo tiver alguma pré-compreensão religiosa, ocidental, cristã, entregar a Bíblia na mão dele, vai bagunçar ainda mais a cabeça dele se ele começar a ler do Velho Testamento. Eu não tenho o menor pudor para dizer que eu não recomendo a leitura da Bíblia toda a ninguém, sem antes implorar, como a minha mãe fez com meu pai, para que o indivíduo leia o Novo Testamento algumas vezes. Porque se entrar a ideia do Evangelho no coração dele, o entendimento do Evangelho de verdade, e ele se fascinar por Jesus de maneira absoluta, ele está pronto para vencer Moisés, e vê em Moisés apenas o que acerca de Jesus ali consta, ou então lê o resto como história da revelação, na evolução da revelação, na progressão dela até a sua consumação e o seu clímax em Jesus, sem se perturbar. Do contrário, se Jesus não for a chave hermenêutica, ele vai virar um crente desses, que não sabe em que direção está, não sabe de que espírito é. Ele é capaz de querer virar Elias, de repente, e perguntar, tu queres que façamos descer fogo dos céus para os consumir? Que pergunta é essa? Se não a de um Elias neotestamentário. Foi João num surto de Elias, num ano de Elias. Tu queres que façamos descer fogo dos céus para os consumir? Foi o que Elias fez. E está João já se arrogando a ser profeta de uma era passada, de um tempo em que se reunia as pessoas para dizer, vocês vão decidir agora quem é que é Deus, se é o Senhor ou se é Baal. E escolham o meio da resposta, se é fogo ou não é fogo. E o fogo de Elias era para consumir o altar.
João, lendo o Velho Testamento e não tendo internalizado que Deus é amor ainda, queria fazer fogo do céu descer sobre os samaritanos. Vocês vejam como não basta estar andando do lado de Jesus. Se Jesus não tiver entrado no indivíduo, ele usa o Velho Testamento para, em nome de Jesus, fazer churrasco de samaritano ou de qualquer outra figura humana hoje e agora, né? Então, se o sujeito não souber de que espírito ele é, ele vai virar apenas um grande hipócrita, conhecedor da Bíblia, raivoso, e vai encontrar, especialmente no Velho Testamento, amparo para qualquer que seja o surto de personalidade, ou de desejo, ou de carnalidade, seja ela sexual, seja violência, seja o ódio. Por exemplo, o salmo que a gente leu hoje aqui, lindo, Salmo 139, é um dos meus prediletos. Mas o penúltimo versículo não passa no meu crivo como um discípulo de Jesus. Meu coração nunca leu aquilo em paz. O penúltimo versículo. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Né? Não abomino eu, Senhor, os que te aborrecem. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Ora, em Jesus, eu não tenho mais inimigos. As pessoas podem se inimizar de mim, mas em Jesus eu não devo me inimizar de ninguém. Eu aborreço o procedimento, mas não aborreço a pessoa. Eu tenho que amar o meu inimigo e orar pelo que me persegue. Então, se você não tiver essa coragem para chegar e dizer o Salmo 139 é perfeito segundo o Evangelho, exceto por esse elemento de um tempo, de 1000 anos atrás, de 800 anos antes de Jesus, aonde a espiritualidade humana entendia esse tipo de zelo ainda como culto a Deus, exceto por aquele penúltimo versículo, eu fico com o pacote todo e aquele versículo ali, que a meu ver perverte o espírito anunciado por Jesus no Evangelho para amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, passa a ser patrimônio da espiritualidade do indivíduo, dando a ele direito, como eu já vi milhares, de dizerem, não, eu o aborreço com ódio consumado. Para mim ele é um inimigo de fato. Eu, sinceramente, identifico inimigos do Evangelho, inimigos da cruz de Cristo, gente que trabalha contra o Evangelho, contra a vida, contra a cruz de Cristo. No ambiente cristão e no ambiente não cristão. Mas nenhum deles é meu inimigo. Eu sou inimigo das ideias deles. Eu sou inimigo do procedimento deles. Mas eles são objeto da minha oração sincera em amor para que Deus os converta e eles deixem de ser irradiadores do mal do mundo.